Bem, eu decidi falar um pouco sobre história e curiosidades da programação, e da computação por consequência. Porque eu escolhi falar de um cara em específico que ele é muito emblemático e a história dele é pouco conhecida e ela é muito interessante no contexto da computação. Esse cara é o Charles Babbage, um inglês lá do século 17 que, cara, ele idealizou um computador que nem a gente tem hoje, cara, no tempo que o mundo era movido a vapor, cara. Então é um negócio fenomenal. Antes de tudo, eu quero falar um pouco das minhas fontes, porque eu comentei no meio do vídeo uma fonte e ninguém vai entender se eu não apresentar antes. A minha fonte principal é esse livro aqui. Não dá pra ver o que tá escrito porque tá espelhado, mas o nome do livro é A Informação, do James Gleick, e ele fala... É um livro de história, mas ele trata sobre a informação, o papel da informação na evolução da humanidade, desde as pinturas rupestres até hoje no mundo do Big Data e essa loucura que a gente vive hoje. Além disso, eu usei alguns artigos da O'Reilly. A O'Reilly é uma editora que escreve livros sobre programação, inclusive eu tenho um deles aqui. Esse aqui é um livro da O'Reilly, para provar que eu não estou mentindo. E é isso. Espero que vocês gostem do que vocês vão ver a seguir. Dando o contexto histórico do período que a gente vai trabalhar, a gente está falando da época das revoluções industriais, da primeira revolução industrial, mais específico, e esse período da primeira revolução vai de 1760 a 1860. O Charles Babbage nasceu no dia 26 de dezembro de 1791 em Walworth, Surrey, na Inglaterra. Na época era um vilarejo rural. Ele era filho de banqueiros e ele cresceu rodeado por todas essas inovações tecnológicas da Revolução Industrial, fascinado pelas máquinas e como elas agiam na sociedade. E ele era um inventor. Ele se tornou um inventor, ele era autodidata em matemática, ele aprendeu lendo livros e ele era um cara no estilo do Da Vinci. Ele tinha ideias e fazia projetos que a maioria deles nunca saiu do papel, mas que eram fascinantes só por si, como a gente vai ver logo. Então, nessa época onde os motores a vapor começaram a se tornar evidentemente essenciais para a vida, outra coisa se tornou muito importante, que era a informação. E qual informação? Nessa época eram publicadas tabelas numéricas, com resultados de cálculos que eram utilizados para engenharia, para ciência, para navegação. E eles eram calculados por pessoas, eram impressos em imprensas do estilo da prensa de Gutenberg, e era um trabalho desgraçado para fazer. Dentro dessas tabelas numéricas, uma das tabelas mais úteis e mais importantes eram as tabelas logarítmicas, e essas tabelas eram requisitadas até pelo próprio governo. Só que calcular essas tabelas era um dos trabalhos mais chatos que um ser humano podia fazer, porque elas precisavam ser calculadas, e recalculadas, e recalculadas, e recalculadas para garantir a assertividade, a exatidão daqueles resultados. E o próprio Charles Babbage trabalhou nisso. E segundo o que ele mesmo conta, um dia ele pensou, cara, ia ser muito bom se uma máquina fizesse isso pela gente. E como dito, o vapor ele movia tudo. Os trens, os navios, os teares. E o Charles Babbage inovou pensando em trazer essa força que era aplicada no mundo físico para moer grãos, para transportar toneladas em cima de vagões de trens, para um domínio abstrato, para um domínio dos números, para fazer um trabalho intelectual. Então, depois de ele ter esse insight calculando logaritmos, ele idealizou uma máquina que justamente faria esse papel. E chamou a máquina de máquina diferencial, porque ela ia realizar operações de cálculo diferencial. Ele planejou isso até 1820, e depois disso ele começou a vender a ideia. Ele apresentou para a Royal Society de Londres, ele fez palestra, mandou carta, cara, fez um monte de coisa, até que o governo se interessou pela ideia de, segundo o próprio Babbage, tabelas logarítmicas tão baratas quanto batatas. Então, depois disso, com o apoio do governo, o Babbage montou uma oficina, chamou um engenheiro foda da Inglaterra para trabalhar com ele, e eles começaram a trabalhar nesse projeto. 10 anos depois disso, a máquina já tinha mais de 1 metro de altura, era capaz de calcular dígitos de até 6 algarismos. E isso não é tudo, o projeto final da máquina, ele previa 15 toneladas, mais de 25 mil peças, e os próprios papéis do projeto já ocupavam 37 metros quadrados. O Clement e o Babbage acabaram produzindo um protótipo dessa máquina, finalizando o protótipo lá em 1832. Só que era algo bem abaixo do que é esperado pelo Babbage. E o Babbage mesmo falava que
ele acreditava não ter a tecnologia necessária para construir uma máquina com a precisão que ele queria. O governo começou a desacreditar na ideia, o Babbage e o Clement começaram a brigar e começou a dar muita treta, e o projeto, depois de 17 mil libras esterlinas investidas, ele foi deixado de lado. Mas esse aí não é o fim dessa história, porque o Babbage, ele ficava muito cabreiro com algumas limitações que a máquina diferencial tinha. Ele sabia que só com aquelas operações que ele idealizou na primeira versão da máquina diferencial, ela não ia ser capaz de resolver todos os problemas que ele desejava que a máquina resolvesse. Então, ele começou a trabalhar em outro conceito, o da máquina analítica. E também, nesse período, ele entrou em contato com uma inovação tecnológica foda da época, que era o tear, programado com cartões perfurados, para imprimir tecidos em um padrão específico, o tear Jacquard alguma coisa. No meio desse processo aí, depois de ver o tear, depois de ficar maravilhado com isso, ele conheceu uma pessoa muito interessante e muito fascinante na história da programação, que é a Ada Lovelace. Uma mulher foda, um gênio, que ela era filha do Lord Byron, o grande escritor inglês, e ela ia trazer toda uma nova interpretação para essa nova versão da máquina que o Babbage estava idealizando. A Ada Lovelace um dia foi na casa do Charles Babbage, ainda nova, foi com a mãe numa festa, e ali ela viu o protótipo daquela primeira máquina do Babbage, da máquina diferencial, e ela ficou fascinada com aquilo, ela ficou maluca, porque enquanto todo mundo ia, achava bonito, mas não falava nada, não entendia porra nenhuma, ela entendia aquilo, ela queria fazer aquilo funcionar, ela queria ir além. E durante os anos que se seguiram depois disso, ela correspondia com cartas frequentemente com o Babbage a respeito dessas ideias sobre as máquinas que ele propunha. E voltando à ideia dos cartões perfurados aí, e o TR que apareceu anteriormente, o Charles Babbage queria que essa nova versão da máquina ela não trabalhasse só com números, mas também com esse conceito de variáveis, com valores que você poderia alterar. E um cálculo poderia ser calculado com o resultado do cálculo anterior, que é algo que é o que a gente vê na programação hoje em dia, é a base, o fundamento de tudo. Só que para isso tudo aí funcionar, ele precisaria guardar as informações da máquina em algum lugar. Então ele concebeu esse espaço de armazenamento da memória da máquina que a gente tem hoje, que ele chamou de Store, e também chamou o lugar onde os dados iam ser processados de moinho, ou mill, em inglês, que é bem parecido com o conceito de processador que a gente tem hoje. Só que se o Babbage ele já tinha uma visão sobre a máquina analítica, a Ada Lovelace ela extrapolou isso, foi além. Ela pensava na máquina como capaz de responder a perguntas que iam além dos números, e que os mostradores eles poderiam representar qualquer coisa no final das contas. É mais ou menos como a ideia que a gente tem hoje do 0 e 1, como a representação de qualquer coisa através de 0 e 1. E a Ada ela começou a desenvolver algo que seria conhecido hoje como um programa de computador. Seria um programa para calcular os números de Bernoulli. Nenhuma fórmula direta resulta nesses números, mas você pode calcular o próximo número da sequência com o resultado do cálculo anterior. E essa máquina nunca foi construída, nunca foi de fato executada. É um programa conceitual, mas não deixa de ser algo impressionante você ter esse nível de abstração nessa época. E como dito, a máquina nunca saiu do papel, e como o James Gleick ele comenta no livro A Informação, essa máquina teve que ser esquecida antes de ser lembrada. E para quem acha que isso tudo é só uma viagem fodida de um cara lá nos anos passados que tava loucaço e idealizou uma máquina muito foda para fazer as coisas, o Babbage, por volta de 1847, ele projetou uma versão melhorada da máquina diferencial, e essa máquina não foi financiada pelo governo, porque ele já estava queimado com a galera de lá. Mas nos anos 90, resgataram o projeto e construíram a máquina diferencial a partir do projeto do Babbage. E ela está em exposição hoje no Science Museum de Londres. Então, quem quiser pode presenciar esse fato histórico vivo, ao vivo, em Londres. E é isso.